Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Eu tinha separado aqui uma notícia do Lupe, né? O Lupe pediu demissão. Mandou uma carta para Dilma, né? E apesar da paixão que ele tem por ela, o amor incondicional não dava para segurar, né? Hã? Ah, põe ele beijando a mão dela. Como falou bobagem, não é? Olha, impressionante. Eu já vi gente falar bobagem, mas que nem esse Carlos Lupe tá aí beijando a Dilma. Acho que a bala que derrubou ele era grande, essas balas grandes, assim, bala para derrubar gente grande. Aí, o Carlos Lupe que pede demissão. O 7º ministro que ou cai, ou pede demissão, ou sai do governo da Dilma Rousseff. Importante destacar que a participação do PDT realmente ficou um pouco comprometida, não só por essas denúncias, não é, que envolveram as mentirinhas do Carlos Lupe, mas também a respeito das denúncias quanto à cobrança de alguns membros do PDT que ocupavam cargos no Ministério do Trabalho, cobravam propina ou acertos para poder liberar cartas sindicais. Foi denunciado pela revista Isto É e também pela revista Veja, casos distintos. O ministro do Trabalho... Aos poucos, me parece que vão saindo os personagens políticos e vão entrando os técnicos, né? Porque agora assumiu o secretário adjunto lá, que normalmente quem trabalha mesmo é o segundo escalão. O primeiro escalão é a questão política, né? Tem mais um envolvimento político. Vamos ver como é que o governo da Dilma Rousseff entra agora 2012 com um perfil mais técnico. Boa tarde, Valdir Nauri, obrigado pela participação. O PSB também parece que está na corda bamba lá, né? O ministro dos Portos, acho que vai acabar, vai voltar a ser umas secretaria. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto Capô de Casa, a todos os telespectadores da TV Santa Cecília de Comunicação, as pessoas que nos assistem. Já também adiantar e cumprimentar a vereadora Cassandra aqui do PT, que está conosco na tarde de hoje. Já a gente está discutindo as questões da cidade e como você mesmo iniciou, discutindo as questões a nível Brasil. A questão do ministro, o 7º ministro do governo Dilma Rousseff, que acaba de cair, é um grande avanço que eu acredito que na história dos governos, quando ele fala em pedir demissão, eu acredito que a própria Dilma Rousseff tenha ligado para ele e convidou para ele poder se retirar dessa forma, como ela fez com os outros ministros. Só que uma coisa, Augusto, que eu acredito o seguinte, não pode cair só a cabeça, tem que cair o corpo. Quando um partido acontece alguma coisa, quem tem que perder o cargo e a administração no governo federal, como em qualquer outro lugar, é o partido. O PCdoB já não deveria participar mais, o PDT. Mas se for acontecer isso, não tenha chamada essa palavra tão bonita que é a governabilidade. É uma coisa que eu tenho certeza. O que se leva desse país e rouba desse país está em torno hoje de 60 bilhões. Eu acredito que a Dilma tem aí um grande desafio de reduzir essa roubalheira que está no nosso país. Quando você fala da Secretaria Especial de Portos, que é a CEP, que é pelo PSB hoje, é um apelo que a categoria do Porto e todos os trabalhadores, eu acho que a nível Brasil, de apelar à presidenta Dilma, que a Secretaria foi um grande avanço. Se você pegar hoje no Porto, tem a questão da perimetral, o Porto está desenvolvendo, então eu acho que juntar tudo ligado a transporte e você não fazer essa diferenciação, não seria um avanço para o Brasil. Então vai aqui um pedido, como socialista, faço parte do PSB, que se caso for englobar e terminar e acabar com a CEP, eu acredito que quem perca é o Brasil e é o desenvolvimento do nosso porto. Cassandra, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Eu já falei aqui em outros programas, você vai ficar chateada comigo, que comparando o governo da Dilma e o governo do Lula, a Dilma dá de 1000-0, né? Porque o Lula era um grande marqueteiro, né, na minha opinião, e se deixou envolver por questões políticas ou até para criar uma governabilidade por essa
esse emaranhado de partidos. E a Dilma, às vezes eu fico imaginando que ela deve estar assim, mais um, não é? Quer dizer, vai eliminando algumas alianças que ela, talvez obrigada, em razão da sua eleição, tenha que ter engolido, né? E que agora vai dando um perfil mais técnico. Mesmo no primeiro ano, eu acho que ela entra em 2012 com um governo mais técnico ou não. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Valdir. Olha, desculpa se eu contrariar um pouco a sua tese, mas o Lula é grande, muita coisa, até marqueteiro, mas fez um grande governo, um governo histórico, um governo que levou o desenvolvimento do Brasil até os grotões de miséria do país, fez as políticas atingirem todos, levou oxigênio a todo um organismo gigantesco que é esse Brasil. Naturalmente, um país que tem desigualdades imensas, uma estrutura de democracia jovem, uma república cheia de problemas ainda, né? Desde do modo como foi proclamado, que não foi exatamente nos braços do povo, depois um período longo de ditadura. Então, isso é um processo bastante lento no país. Eu acho que a gente vem galgando isso de uma forma muito boa. E aí, sem renegar o histórico anterior ao Lula, eu acho que a gente nunca deve... Em eleição, costumam comparar o Fernando Henrique com o Lula, mas é só na hora da eleição que a gente deve passar essa lupa. Mas, assim, pensando num processo histórico, o Lula fez um grande governo, aprofundou o desenvolvimento para todos do país. Então, tudo que se falar de que o Lula é grande, grandioso, eu vou concordar, inclusive em fazer a imagem do Brasil nesse sentido. Eu concordo com você, um grande marqueteiro que levou o Brasil nas mesas da ONU, nas rodas do G20, levou até um maior respeito. E a Dilma, embora com características pessoais bastante diferentes, e que bom, né, que haja diferenças no mundo, que senão a gente seria aquele monte de robô. Certeza. Eu acho que o governo da Dilma, ela não vem celebrando dessa forma as mudanças de tirar política e pôr técnico. Ela mesma é uma pessoa com uma grande capacidade política e com um modo de trabalhar bastante técnico também. Eu não concordo com esse mundo dividido entre técnico e político. Não. Não concordo. Inclusive, eu ouvi isso de uma vez do Davi Capistrano, ele falando: Cassandra, você é muito técnica, você precisa ser mais política. Eu digo, essa é a minha forma de fazer política. E o tempo provou que de todos os candidatos que ele lançou, a única que sobrevive até hoje fazendo política institucional sou eu. Era uma forma diferente de fazer política. E ele também, né, como um excelente sanitarista. Mas, enfim, eu não concordo com essa divisão. Toda vez que no Brasil se falou deixa para os técnicos governar, eram tecnocratas da ditadura que respondiam a um núcleo de interesse que ficava lá em Washington. E criou essa ideia da tecnocracia. Mas só para concluir, eu acho que a Dilma está dando um banho de firmeza. Ela Isso eu concordo. Dá oportunidade quando há denúncia, quando há coisas que não batem, ela dá oportunidade de defesa e não põe nenhum ministro na frigideira, como já houve outrora em outro O caso do Lupe foi a maior prova. Ela deu algumas oportunidades. É que ele falou muita bobagem. Ele foi muito fanfarrão, muito né? fanfarrão. Ele poderia ter aproveitado os votos de confiança que ela Exatamente. Eu acho que o maior problema dele foi essa fanfarronice, esse jeito que não combina com quem representa todos os brasileiros, que é como deve ser um ministro. É verdade. As denúncias grandiosas de corrupção, então, não colaram nele e realmente não apareceram grandes denúncias. Fica aquilo no ar, né? Essa grande imprensa, grandes jornalões e grandes TV-zonas, tem essa coisa de jogar, né? Põe no ventilador no ar, depois eu acho que ele sobrar... se atrapalhou mais do avião, né? O avião realmente ficou uma coisa difícil de explicar. É realmente uma coisa errada que não deve ser feita. Agora, se puser a lupa, por exemplo, no governo do estado, de quem anda vindo por aqui de helicóptero particular, de quem anda por aí de aviãozinho e no Rio de Janeiro e etc., vai sobrar muito pouca gente para governar. Eu não concordo com isso, mas acho que a lupa que puseram nele foi exagerada. Agora ele enrolou-se por si só. E a Dilma é muito firme nessas coisas, a presidenta tem sido bastante exigente, ela é exigente com ela mesma
E quem representa a República tem que ter postura, tem que ter princípios, e o Brasil tem que funcionar, porque nós temos muito serviço pela frente. A Folha de São Paulo fez uma sabatina nessa segunda-feira com os 4 pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Um deles é o Bruno Covas, santista, né? Neto do Mário Covas, que também foi prefeito em São Paulo, prefeito nomeado, mas foi. E o Bruno Covas foi perguntado a respeito daquela polêmica que, inclusive, deu um tumulto danado na Assembleia Legislativa quanto às emendas parlamentares. E ele, perguntado a respeito sobre a citação das propinas da Assembleia Legislativa, das emendas parlamentares, ele afirmou que foi um caso, que a citação dele se referia a um caso hipotético. Então não aconteceu aquilo lá de um prefeito, uma empreiteira, ter oferecido para ele um determinado valor, que ele disse que então doe a Santa Casa e tal. Diz que não aconteceu, foi hipotético. Como ele contou uma história. Você acompanhou esse... Eu acompanhei a inicial. Quem é a Valdinora? É a esposa? Eu acompanhei a denúncia. Quem é que está fiscalizando você no programa? Quem é que está ligando aqui dizendo que está participando ao vivo em casa do programa? Mandando um abraço aqui para a Cassandra também, para o Augusto. Obrigado, viu? A questão disso, Augusto, é como nós estávamos começando na inicial, do que as pessoas esperam na sociedade, da verdadeira política que nós queremos, né? Quando você fala do ministro do esporte, o que as pessoas queriam do ministro do esporte? De preparar o Brasil para a Copa, nesse sentido, mas parece que ninguém está lá com esse objetivo. Parece que as pessoas estão com um objetivo particular, individual, para atender os seus interesses, não os interesses da nação. Você pega o ministro do esporte, o que ele deveria estar lá hoje, no ministro do esporte? No tempo do Fernando Henrique, nós discutíamos a flexibilização da CLT. Nossa CLT é da época do Getúlio, de 1940, nossas leis trabalhistas hoje, todos nós sabemos que hoje um empregador que paga R$1.000 para um funcionário é 1.100 de encargos que ele tem. E hoje você pegar o desemprego no nosso país geral, nós passamos da casa de 12%. Em Santos, de cada 10 jovens, 5 está desempregado. Então nós tínhamos que ter realmente as pessoas que estão na pasta do governo federal, no governo do estado, estar preocupado em desenvolver esse país, já que o Brasil se tornou a 6ª potência do mundo e vai se tornar a 5ª potência do mundo em termos de desenvolvimento, em termos de portos, em termos de estrada, em termos de a gente escoar todo aquilo que nós temos para oferecer para o mundo, não. Nós pegamos uma classe política, o governo federal cheio de ministérios, o governo do estado cheio de secretaria, aonde as pessoas estão nos cargos, muitas vezes por questões de vaidade, porque o partido indicou, enquanto isso você pega a sociedade esperando uma resposta. E quando vai se fazer pesquisa eleitoral e dizer se o povo está realmente contente com a classe política, como é que se você vai estar contente com a classe política? Porque no Brasil tem duas coisas que a gente discute. No programa de humor é as risadas e as piadas sobre a classe política. E o brasileiro discute de futebol. Porque não tem outra coisa para a gente poder discutir. Você abre o jornal, é tanta coisa que existe acontecendo e as coisas não acontecem concretamente. Então, Augusto, em linhas gerais, eu acredito que falta material humano, Cassandra. Eu acredito que não só na política, nas empresas falta material humano, em termos de estrutura da família. Porque, na minha opinião, o verdadeiro governante que o povo realmente está esperando é o governante que saiba colocar a calça jeans, que use o terno e use a gravata e saiba o momento de tirar a calça jeans, de tirar o terno e tirar a gravata. Não. Hoje nós pegamos produtos prontos. É quando você fala de técnico, na minha opinião, não existe essa coisa da pessoa ser só técnico e ser só político. Muito pelo contrário. A pessoa tem que ter capacidade dos dois lados, tanto do lado técnico como do lado... O que é o político? É ser humano, é gostar de gente. E o que está acontecendo na classe política no Brasil, parece que a classe está deixando de gostar de pessoas, infelizmente. Então, o que nós realmente queremos? É uma sociedade, um país, um estado desenvolvido e que não façam da política vaidade e não façam da política profissão. É o que está acontecendo no nosso país afora. Nesse negócio de vestir jeans e terno, precisa lembrar das saias também, tá? Sim, com certeza. Muito machista, né, Cassandra? Tá. Mas a mulher usa calça também. Do homem no poder, vamos lá. Precisa saber pôr a saia